Valdir é atleticano. Essa aqui é sobre o Valdir, do Cruzeiro, e se ele é atleticano. Nas palavras do tal, não tenho vergonha de um dia ter vestido a camisa do Atlético Mineiro por força da minha família. Teria vergonha se eu não tivesse um dia percebido que ser cruzeiro foi a melhor decisão que tomei na vida. Não sou Folha, eu apenas escolhi ser cruzeiro. Me orgulho disso. Então sim, Valdir era atleticano, na infância. Atlético derrotou a seleção de Pelé. No dia 3 de setembro de 1969, sim, 69, o técnico escalava para um jogo Félix, Carlos Adalberto, Djalma Dias, Joel, Rildo, Wilson Piazza, Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão e Edu, contra justamente o Atlético Mineiro. A seleção terminou com brilhantismo nas eliminatórias da Copa de 60, ganhando todos os jogos. No entanto, diante de 70 mil atleticanos do Mineirão, foi derrotada com gols de Amaury Horta aos 42 e Dadá Maravilha aos 65. Pelé, impedido, fez o gol da Canarinha, aos 50. Um ano depois, a mesma seleção se tornaria tricampeão no México. 14-3. A data de 15 de 5 de 1921 supostamente é da maior goleada do Cruzeiro no Galo. Supostamente porque não há provas, ou sei lá o que prova que esse jogo aconteceu. E os sites que falam disso são cruzeirenses. O que eu peguei também era pesquisar Galo no Google. Esse é fácil. Basicamente, o Atlético tem um dos apelidos que é mais identificado com o clube. Arrisco eu que tem o que é mais identificado. E se você precisar galo, vai aparecer o animal, mas a gigantesca maioria vai ser do time. Camada 4. Provocação na canção do Raja. Raja 3, Galo 1, pelas semis do Mundial. Resultado que o Atlético jamais vai esquecer. E é exatamente isso que diz numa canção da torcida do Raja. Seis a um foi comprado. Vejamos alguns dos pontos para confirmar que essa teoria é verdade. Primeiro, o Atlético tinha a melhor defesa do retorno com 16 gols sofridos em 18 jogos. Já o Cruzeiro tinha o pior ataque do retorno com 18 gols feitos em 18 jogos. O Atlético venceu as 5 partidas da Arena do Jacaré e a última por 4-0 contra o Botafogo. O Cruzeiro não fazia mais do que 2 gols desde o jogo contra o Atlético Goianiense, quando venceu por 3-2 na 32ª rodada. O patrocinador de Cruzeiro e Atlético é o mesmo, o Banco BMG, na época. Por isso, seria mais vantajoso para o patrocinador ter as duas equipes na primeira divisão. O Atlético Mineiro não levava mais do que 4 gols desde o jogo contra o Internacional, quando perdeu por 4-0 na oitava rodada. O Cruzeiro vinha de 3 empates contra equipes que ficavam abaixo dele na tabela e que foram rebaixadas. 0-0 contra o Avaí, 1-1 contra o Atlético Paranaense e 2-2 com o Ceará. O Cruzeiro não tinha Fábio, Montijo, Marquinhos, Pará, todos titulares. Veja o que Alexandre Caiu, presidente do Galo, disse. Não tem dinheiro que pague a vitória sobre o Cruzeiro. A noite que passei, nada no mundo recupera. Então, eu combinei mal pra burro. Sou péssimo combinador. Vocês vão lá e dão 6 na gente. Eu podia ter combinado 1-0. Não vamos falar de tolice. Briga contra o Lanús. Eu disse que iria falar disso aqui outra hora. E a hora chegou. Depois de uma vitória por 4-1 na casa do Lanús, bastou o apito final para que a confusão começasse. Após o jogo, a gente comemorando o resultado, de repente um corre-corre. Começou uma briga muito desigual. Tínhamos na nossa delegação 25, 30 pessoas, de repente 100 nos agredindo. Narra Valdir, artilheiro com 7 gols. Isso ocorreu em 6 de novembro de 1997. Os argentinos não gostaram de serem goleados brasileiros e partiram para cima. Os jogadores e a comissão técnica, até o técnico Emerson Leão, foram cercados, recebiam pancadas do campo e da arquibancada, já que ficaram de costas para a torcida do Lanús. A gente foi com a garotada, muitos garotos e alguns experientes. Fomos jogar. Quando eles acordaram, já estavam apanhando de 4-1 e não admitiram isso. Quando acabou, vi um zagueiro deles, Ruggeri, partindo para cima de Jorginho. Ele, logicamente, saiu correndo e eu parti contra ele. Ele parou na minha frente e ficou quieto. Quando percebi, já estava uma briga muito grande. Jogadores, jornalistas, torcedores, seguranças, funcionários. Não podíamos dar um soco na orelha de ninguém, porque tínhamos que defender a nossa molecada. No fim, Leão teve que passar por uma cirurgia no rosto depois da pancadaria. Campeão mundial. Há 24 anos, o já extinto Atlético Pax de Minas conquistava o título máximo de futsal, quando derrotou o Dínamo de Moscou, vencendo 2 das 3 partidas. Formada a partir da parceria Atlético Mineiro e Pax de Minas em 96, no ano seguinte já conquistaria seu título nacional, conseguindo vaga no Mundial. Sendo disputada na Europa, a delegação viajou à Rússia,
Como o tamanho da quadra, o peso da bola e, claro, o clima são diferentes entre a Europa e a América do Sul, o time conseguiu ir a Roma para servir de preparo, onde enfrentou a Lazio. Chegamos a Moscou 80% adaptados às diferenças, acabando perdendo o primeiro jogo, mas daí em diante jogamos muito. Aplicamos uma goleada no segundo jogo e na grande final foi um 4-3. Um jogaço. Cópias. Haha, patrocinense, vulgo Galo que jogaram pó, Atlética criando o mesmo mascote. E por fim, um time turco, o Erzurum, copiou o manto da massa. What the fuck? Maldição de Tele Santana. Após a conquista do Brasileiro de 71, Tele decidiu cumprir uma promessa, ir de BH ao Congonhas. Seguido por Roberto Bastos, Nery Campos, Otacílio e Léo Coutinho. Enquanto os torcedores do Atlético voltavam do Rio para BH, Tele fazia o sentido oposto. Escutado por uma rádio patrulha do PM, já cansado, o técnico parou antes do destino final, entrou numa igrejinha na beira da saga e por lá agradeceu. Uma promessa não cumprida em sua totalidade para atingir o religioso ex-preparador físico daquela campanha, hoje aos 90 anos. Custamos a seguir a pé para cumprir a promessa. Tentamos nos preparar com calçados e roupas leves, mas o sol quente nos castigou. Chegamos perto do viaduto das Almas, não deu. Roberto e Nery estavam exaustos. Eu aguentava mais um pouco, mas Tele também desistiu. Até hoje eu acho que o Atlético deixou de ganhar vários brasileiros por causa daquilo, sabe? Sei lá, sou religioso. Fiquei cismado. Conta Léo Coutinho ao Globo Esporte. Quadrinho do Caçador de Marte. Era publicado nos Estados Unidos o primeiro quadrinho do Caçador de Marte, mas um dos personagens estava assistindo a um dos jogos do Atlético. O responsável pelo desenho é o artista paraense Ed Barros. O roteiro descrevia que o Sheik estava assistindo TV. Eu tomei a liberdade de pôr uma partida do Atlético Mineiro, explicou o desenhista, torcedor do clube. Morador de Contagem, na região metropolitana de BH, Barros já entregou a equipe de arte do estado de Minas. 9-2 foi na verdade contra o Palmeiras. Esse eu não achei quase nada. Mas é tipo isso. Na época, como tanto Cruzeiro quanto Palmeiras se chamavam para essa história, o 9-2 pode na verdade ser contra o Palmeiras. Não sei. Camada 5. Eliminado invicto. O trauma contra o Palmeiras também aconteceu no passado, pelo Brasileirão 77. Depois de 21 jogos disputados pelo Galo, que venceu 17 e empatou 4, sendo um desses empates na grande final. Com jogo único, foi para os pênaltis. Mesmo o João Leite pegando 2 pênaltis, o Galo chutou 3 para fora, perdendo o campeonato. Na tabela final, o Alvinegro terminou 10 pontos a mais que o Tricolor. Os pontos corridos, longe de serem implementados. Ainda muita polêmica em volta do jogo, com o principal jogador, Reinaldo, suspenso por 3 partidas, justamente para não jogar a final. O atacante foi artilheiro, com 28 gols. E o que representa o Cruzeiro para você? Olha, o Cruzeiro representa para mim aquele meu objetivo, que é destruí-lo. Então, se eu puder destruir o Cruzeiro, se tiver a meu alcance, eu vou poder morrer completamente feliz por o América voltar a ser o segundo time de Minas Gerais. Ajax e Atlético. Na história aconteceram 3 jogos entre as duas equipes, com uma vitória, um empate e uma derrota para o Atlético, 6 gols pró, 6 gols contra. O primeiro jogo aconteceu em 26 de agosto de 1984, Ajax 2, Galo também 2. No segundo jogo, 11 de agosto de 85, sendo 4-1 para o Ajax. O último jogo, em 4 de julho de 99, 3-0 Galo. Time mais conhecido na China. Segundo a minha pesquisa, é o terceiro, atrás de Santos e Corinthians. Mas eu não achei nada realmente convincente, já que o único site é datado. Talvez tenha sido, ou é, mas eu não achei. Infartos contra o Nob. Galo, pela semifinal, pegava o Newell's Old Boys, em 2013 pela Libertadores. Depois o Galo conseguiu milagrosamente empatar, o jogo foi para as finalidades. Foi muita emoção, tanto que 2 pessoas passaram mal na Independência e foram encaminhadas aos hospitais da capital mineira. Uma delas um rapaz de 38 anos, outra é o senhor de 64 anos, que foi levado ao hospital da Unimed. Campeão da Copa do Nordeste. Esse tu não conhece, não. No dia 11 de março de 2020, o internauta Will tweetou marcando a Copa do Nordeste. Ei, a Copa do Nordeste. O Atlético tem uma taça sua na galeria. Realmente, muito parecido com a taça nordestina. Porém, eu investiguei e descobri que na verdade se trata da Taça BH de 2018. A Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 2018 foi a 34ª edição dessa tradicional competição futebolística de categoria de base organizada pela FMF. Camada 6.
Todo jogo do Atlético é personalizado. Isso vem de uma referência ao iceberg de Mario 64, onde todo cartucho do jogo é personalizado. E sim, todo jogo do Atlético é personalizado. Nenhum é igual ao outro. Liberta comprada. Uma das histórias famosas envolvendo teorias da conspiração do futebol é o título da Libertadores de 2013, conquistado pelo Atlético Mineiro. O blog Libertadores Comprada foi publicado logo após a final do campeonato de 2013 e gerou repercussão em afirmar que o título foi comprado pelo clube brasileiro. Somos um movimento formado com o intuito de investigar e acabar com a farsa e a corrupção envolvendo times do futebol brasileiro. O amor pela camisa se foi, e agora somente o dinheiro fala mais alto. Aqui no Brasil, temos visto com frequência casos como este ocorrerem, e o mais recente é a final da Libertadores de 2013, envolvendo os times Atlético Mineiro e Olímpia. Investigaremos este caso e precisaremos da ajuda de todos os torcedores honestos, independente de qual time seja, pois nosso objetivo é fazer com tais informações cheguem ao Ministério Público, Conmebol, talvez seja envolvida, e CBF. Segundo os organizadores do blog, o caso foi além do mundo virtual e eles conseguiram protocolar uma ação no Ministério Público, solicitando uma investigação sobre o caso. Mas será que as acusações fazem sentido ou não passam de teorias da conspiração? Para começo de história, os responsáveis pelo blog utilizaram informações do blog Guerrilha Celeste, uma página para divulgar o principal arquirrival do Atlético Mineiro. Segundo o responsável pela postagem, o Guerrilha Celeste teria adivinhado o placar do jogo, mas o site é famoso por postar vários resultados e deixar só o correto quando o jogo acaba. Além disso, o próprio blog Guerrilha Celeste afirmou que na época era impossível conseguir provas a respeito da compra do título. Por fim, a publicação levanta muitas hipóteses e suposições, sem chance de comprovações, típico de teorias da conspiração. Ou seja, nada passou de mais uma teoria da conspiração no futebol. O Atlético Mineiro, na Libertadores de 2013, jogou com bastante dificuldade e foi merecidamente campeão. Campeonato do Gelo é uma Champions League. E temos provas. Primeiro, os jogos foram realizados na Europa. Logo, 2. Jogamos contra vários times de países europeus. Te lembra algo? 3. Por fim, na chegada do time BH, foram recebidos com muito entusiasmo, como se tivessem feito algo histórico. E adivinha? Fizeram. Galo, o maior time brasileiro, o único brasileiro a ganhar a Champions League. Galo é de fato o primeiro campeão BR. Sim, no sentido de que o Brasileirão foi disputado primeiro em 71, ou em um sentido mais abrangente, de que o Galo foi o primeiro campeão em 37. Controvérsia da Santa Preta. Em 2001, o Atlético tinha na sede do clube uma imagem de Nossa Senhora das Graças, mas para o então presidente Nelly Bran havia algo errado nela, já que nela era predominantemente azul e branca, cores do Cruzeiro. Por conta disso, o presidente ordenou que a santa fosse pintada de preto. Com a pintura feita, o Atlético piorou, e os torcedores atribuíram isso ao fato de o presidente ter mexido com a imagem de uma entidade como a santa. Depois do feito, o Galo viu o Cruzeiro conquistar a Tríplice Coroa e ainda foi rebaixado em 2005. Em 2006, após o Galo voltar à elite do futebol brasileiro, o presidente Ziza Valadares atribuiu o retorno à santa. Ele ordenou que fosse feita a troca da imagem de Nossa Senhora do CT, o que, para ele, ajudou o time na subida. Bom, eu queria pedir desculpa por eu não ter a capacidade de fazer algum dos itens aqui, seja porque eu não achei ou porque eu não entendi mesmo, mas de qualquer forma, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu gostei muito de fazer esse iceberg, eu demorei umas 4 semanas para fazer esse vídeo, mais pela minha vagabundagem mesmo do que qualquer outra coisa. Mas é isso, até a próxima.